Bem, o Jornal da Rede Alesp vai com mais uma entrevista. E agora vamos falar com Celeste dos Santos, que ela é procuradora do Estado. E ela conversa com a gente sobre o crescimento do feminicídio aqui no Estado de São Paulo. Bom dia, doutora Celeste. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Doutora, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o dado que aponta aumento de 160% dos casos de feminicídio em julho de 2020, comparado com julho de 2019. Têm sido realizadas inúmeras campanhas para conter a violência doméstica. A senhora avalia que essas campanhas não estão surtindo efeito, doutora? Bom, primeiro eu queria corrigir a minha qualificação, né? Eu sou promotora de justiça, gestora do projeto de acolhimento de vítimas do Ministério Público do Estado de São Paulo. Perfeito. Essas campanhas, elas possuem um caráter preventivo, é muito mais para que a sociedade ela se aproprie dessa pauta e que se passe a ter um elo de solidariedade entre as pessoas do que ela ter um efeito imediato em si. Vocês vejam que aumentou o feminicídio em relação ao mesmo trimestre de 2019, mas também em 2019 também tinha aumentado em relação ao trimestre do mês anterior. Isso se dá por várias causas. A primeira é que antes nós não tínhamos o tipo penal do feminicídio. Isso já foi uma política criminal para tornar evidente quem eram as verdadeiras vítimas nesses casos e pelo motivo certo. Então, foi praticado em razão de circunstâncias de gênero, em razão do sexo. O feminicídio é, em síntese, um crime de ódio praticado contra a mulher. Bom, as campanhas, elas existem, elas são educativas, mas precisamos ter medidas preventivas mais efetivas. A Constituição Federal estabelece que a segurança pública ela é dever do Estado e também da sociedade. Com base nisso, nós temos desenvolvidos políticas criminais preventivas juntamente com entidades da sociedade civil pelo projeto Ija Mente Saudável. Então, nós estamos realizando acolhimento emocional, por exemplo, porque a violência doméstica e o feminicídio ele não acontece em um único ato. Há uma progressão de atos. Começa com algo sutil, uma ofensa à dignidade da pessoa, então um tratamento desrespeitoso, posteriormente evolui muitas vezes por uma agressão física, existe um sequestro emocional, uma manipulação mental daquela vítima, até que a escalada da violência atinge seu ápice, em que aquela pessoa ela é vítima de um crime de feminicídio. A polícia ela tem pesquisas também que dizem que das mulheres que já fizeram denúncias, porque existe uma grande subnotificação de crimes, 23% elas eram agredidas pelo seu cônjuge, 21% vizinhos, 15% pelos seus ex-cônjuges, 7% pais, mães, 6% por amigos, 4,9% por irmãos e 3% por colegas de trabalho. Também é importante salientar do local em que elas eram agredidas. 42% das mulheres são agredidas em casa. Isso torna a casa o local mais inseguro para a mulher. 29% na rua, 8% pela internet, só 2% em balada, 1,4% em escola, faculdade e 9% em outro lugar. Então, a gente precisa ter uma visão ampla do fenômeno. Ele não começou com aquele ato contra a vida, ele foi numa escalada e nós temos uma cultura de desrespeito à mulher. Isso porque nós estamos pleiteando igualdade plena entre os homens e mulheres. Isso está no projeto de lei 130 de 2016, de autoria da deputada Beth Sarrão, da Analice Fernandes. Nós só vamos ter um combate efetivo à violência na nossa sociedade quando desaparecerem essas diferenças. Então, se no passado nós tínhamos uma segregação horizontal relacionada à igualdade de tratamento, a nossa sociedade evoluiu e
essa igualdade de tratamento, via de regra, ela é observada, o mesmo não é observado em relação à igualdade de oportunidades e medidas de participação equilibrada. Por exemplo, a violência política tem sido pautada pelas nossas deputadas estaduais e federais. A proximidade com as eleições demonstra, deixa esse fenômeno bem evidente. E eu faço um apelo para que os deputados homens coloquem em plenário, em votação, um deputado de autoria de todas as deputadas dessa Casa Legislativa, que é o projeto 130/2016, que visa trazer estratégias preventivas do combate à violência, que não adianta nós queremos resolver todos os problemas da sociedade apenas com punição. Nós precisamos ter medidas profiláticas, medidas preventivas, medidas de igualdade. Bom dia, doutora. Quem está falando aqui é Lilian, né? Bom dia. Obrigada por ter aceito o convite de estar participando aqui com a gente. Pergunta para a senhora seria: a senhora acha que a cifra negra hoje, as não notificações do feminicídio em delegacia, em registros que dá notoriedade, é maior do que as notificações? Vocês possuem alguma logística e estatística sobre a cifra negra do feminicídio? Bom, as cifras ocultas. As cifras ocultas em relação ao feminicídio, elas, em regra, não existem, né? Porque o feminicídio é um crime que deixa vestígio. O crime que deixa vestígio é aquele que há um corpo, né? As cifras ocultas que eu me referi é a escalada, todas as violências anteriores para que se chegasse no ápice, já que 42% das violências praticadas contra as mulheres são em casa, que é ceifar a própria vítima da mulher. Veja, o feminicídio não é um crime exclusivo de praticado apenas em contexto doméstico familiar. Ele não tem previsão na Lei Maria da Penha, ele tem previsão no Código Penal. Então, ele é um crime de ódio contra mulheres. Uma vez praticado um crime contra uma vítima mulher, um homicídio contra uma vítima mulher, esse é o crime deixa vestir. Se foi consumado, eu acho que não tem essa questão de subnotificação. Agora, o que pode ter, e eu peguei um caso justamente essa semana, que é uma classificação incorreta pela autoridade policial. Teve um companheiro que jogou fogo numa vítima que eu atendi essa semana. Ela ficou 4 meses inconsciente, então ela não pôde fazer a denúncia, e o hospital levou um termo circunstanciado por lesão corporal culposa. Essa mulher poderia ter morrido. E, então, muitas vezes, precisa ter um controle mais efetivo, então, do Ministério Público sobre a atividade policial. E esse é um dos objetivos do projeto AVARC, tornar efetivo a previsão constitucional do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Doutora, particularizando aqui no mês de julho, das 13 vítimas de feminicídio, apenas uma tinha medida protetiva. Aumentar as medidas, isso ocorre devido a quê, doutora, na sua opinião? Bom, durante a pandemia, eu acredito que tenha diminuído um pouco essa questão das medidas protetivas, porque o boletim de ocorrência online, ele tem uma falha. Ele não tem um espaço próprio para que você coloque pedido de medida protetiva. Nós se ampliamos a possibilidade de concessão da medida protetiva, agora o próprio delegado ele pode conceder, só que precisa ter um aprimoramento, então, nesse registro de dados. Eles falam, não, mas ela pode colocar no corpo que tem interesse em medida protetiva. Assim, a vítima, ela tem muita carência de informação. Com base nisso, até que foi proposto pelo deputado Rui Falcão o Estatuto da Vítima, em julho desse ano, para que seja garantido os direitos da vítima à informação, à comunicação, à participação, direito à saúde, assistência social. Muitos desses direitos já estão no artigo 201 do Código de Processo Penal, mas na prática não há uma aplicação efetiva. Então, essa maior integração da vítima na resolução do seu problema, eu acredito que seja uma das principais
formas que se possa apurar adequadamente um crime de menor gravidade ocorrido, para se evitar que se chegue no ápice da violência, que é ceifar a morte de alguém, tirar a vida de alguém. Doutora, a senhora atua, né, como gestora do projeto de acolhimento a vítimas de violência. A senhora poderia estar falando mais sobre esse projeto, como que a vítima te procura, como a vítima procura, como ela pode ter acesso a esse projeto de violência, contra a violência e o feminicídio? O projeto de acolhimento de vítimas, inclusive, tramita também nessa Casa Legislativa pelo projeto de lei 81 de 2020, que visa tornar em todo o estado de São Paulo uma atuação padronizada, unificada em relação ao acolhimento de vítimas. Hoje participam promotores de justiça criminais da Barra Funda, promotores de comarcas do interior, mas não está sendo aplicado em todo o estado. Mas como a pessoa procura? Eu recebo de todo o estado as denúncias. Então, você entra na página do Projeto AVARC, www.avarc.com.br. Já tem lá um botão, faça sua denúncia. E aí é algo muito mais simplificado, que não exige da vítima conhecimentos específicos, como um boletim de ocorrência que ela tem que preencher muitos campos. Ela simplesmente coloca qual o nome dela, RG, CPF, endereço, resumidamente o que aconteceu, e está enviado. Essa é a parte que está em destaque na página. Mas nós também fazemos outros tipos de acolhimento. Se a pessoa quer denunciar o crime, então ela coloca, faça sua denúncia, é atendida por um promotor de justiça. Se for um crime que envolva questões relacionadas à dignidade pessoal, dignidade da pessoa humana, por exemplo, dignidade sexual, o atendimento é feito junto com psicólogos. E qual a finalidade? Que haja um depoimento sem dano. A vítima é ouvida em um ambiente acolhedor, em que você não vai ficar questionando a vítima, culpabilizando ela por ter sido vítima de um crime. A vítima em si, toda pessoa que é vítima de um crime, independente se é ou não em contexto de violência doméstica, é inerente que ela se culpe, que ela tenha vergonha. Para ela superar esse obstáculo e procurar a instância formal de controle, que é a polícia, o Ministério Público, ela teve que vencer uma barreira. É muito comum que as pessoas me procurem 2, 3, 10 anos depois do crime foi praticado. Então, é preciso que se respeite o tempo da vítima, porque muitas vezes ela não está pronta, ela não está preparada. Por isso que foram dadas outras ferramentas. Primeiro, se a vítima não se sente seguro para já fazer uma denúncia formal, ela passa por um processo de acolhimento emocional. Nesse acolhimento emocional, nós fazemos essa questão no fortalecimento da vítima, damos para ela a opção da denúncia. Existe um acolhimento também que é espiritual, então nós estamos fazendo parcerias com diversas igrejas. Por quê? Porque, como vocês viram, a subnotificação de crimes é muito grande e a procura tem sido muito grande nessas igrejas. Então, nós estamos fazendo uma conscientização. O que falar para essa mulher? Simplesmente dizer, não procure, perdoe. Isso a pessoa não pode falar. Em geral, as pessoas, os religiosos têm sido receptivos em relação a isso. Estamos fazendo treinamento dos professores da rede pública para poder identificar sinais, por exemplo, que violência doméstica tem também nas nossas meninas, né? Ou os meninos que presenciam violência doméstica. Então, para identificar sinais de alteração comportamental, porque nós temos que nos valer dessas instâncias informais de controle para que possamos combater de forma efetiva a violência. Não procura a polícia, não procura o Ministério Público. Então, estamos fazendo as campanhas que é estímulo que a pessoa procure alguém, que ela compartilhe a sua dor com alguém. Só que esse alguém, a sociedade, tem que estar preparada para isso. Nós estamos numa evolução civilizatória. Se a sua amiga te conta algo que aconteceu, você não pode julgá-la por isso. Você precisa acolhê-la. Ela procurou você é uma rede de apoio daquela amiga. A escola é uma rede de apoio.
As igrejas são uma rede de apoio. Então, nós buscamos tornar efetiva essa articulação da seara criminal com a previsão funcional de que o Ministério Público é o representante da sociedade. Sendo representante da sociedade, precisa criar essa capilarização para que atinja todas as partes da sociedade, sem exceção. Está sempre capacitando, sempre à disposição, orientando, fornecendo os canais de denúncia, que são muitos, mas também fornecendo técnicas de desvitimização. Por quê? O fenômeno criminoso, a violência, ela não vai ser combatida só com políticas criminais preventivas ou a reincidência, preventivas à prática de crimes, tudo com foco no agressor. Nós precisamos ter um foco muito grande na vítima. Esses dois eixos têm que ser trabalhados de forma simultânea. Se você trabalha só o eixo do agressor, como você tem feito nos últimos 2 séculos, não adianta. Porque a pessoa que foi vítima, primeiro ela sofre uma desconexão consigo mesma, segundo momento, uma desconexão com as suas redes, rede de apoio, rede familiar, rede social, educacional, religiosa, e por fim ela tem uma desconexão com a própria sociedade. Essa pessoa está pronta para ela ser um futuro agressor. Então, todo mundo é, de uma certa forma, agressor e vítima. Então, nós precisamos combater a violência na sociedade como um todo, promovendo essa questão da desvitimização. Esse fenômeno é muito importante de ser praticado. Nós temos também, foi proposto pela deputada Margarete, o Plano Nacional dos próximos 10 anos de políticas para mulheres, em que também se trata desse eixo. Então, não adianta querer falar de combater a violência contra a mulher sem que sejam implementadas medidas de igualdade. Ações afirmativas que garantam participação equilibrada de homens e mulheres. Então, você vai numa posse de um procurador-geral de justiça, de qualquer evento público, uma mesa composta apenas por homens, isso no grau civilizatório da nossa sociedade é inaceitável. Não existem mulheres capacitadas. Eu já fui a eventos que tinham diversas deputadas, presidentes de tribunais na plateia, e uma mesa composta apenas por homens. Isso assim, para retratar de forma... Abre concurso público, você coloca fotos de homens prestando concurso. Tudo isso também mostra que está sendo reproduzidos estereótipos. Então, todas essas pequenas violências, seja violência política, violência profissional, laboral, elas têm que ter essas medidas preventivas. Então, nós precisamos... Bom, então a violência contra a mulher, ela atingiu patamares de saúde pública? É o principal problema de saúde pública do Brasil? Como vai ser essa articulação, então, da saúde pública com a segurança pública e, sobretudo, com a sociedade? Porque esse componente está sendo esquecido na equação. E já está previsto na Constituição que esse componente é indispensável para a garantia da segurança dos cidadãos. Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu, sim. E, doutora Celeste, houve um momento que a senhora comentou a respeito da orientação junto à rede de ensino, né? E eu achei isso bastante interessante, até porque aqui na Lesp tramita o projeto de lei 519 de 2020, de autoria do deputado Márcio Nakashima, que institui campanha de conscientização e prevenção à violência doméstica na rede estadual de ensino. Campanhas dessa natureza, doutora, podem ser o caminho para erradicar a violência doméstica, uma vez que os estudantes eles podem servir de multiplicadores para essa conscientização do combate à violência contra a mulher? Para erradicar, não, mas para ser mais um componente na luta contra a violência contra a mulher, mais uma medida preventiva, como a campanha que tem sido realizada para o CNJ, sim. A MATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho, tem feito esse trabalho já nas redes públicas de ensino. Eu sou até uma das capacitadoras e tem capacitado os professores e os alunos. Então, tem um material específico voltado para os professores e outro específico voltado para as crianças e para os adolescentes.
E você capacitando os professores para poder, mais do que ficar apenas passando informações, mas verificar o aluno como um todo, como ele está, quais são as reações, porque você veja, o menino ele não ser vítima de violência doméstica, mas a sua mãe estar sendo vítima. Então você está desconstruindo um paradigma que ele está tendo no âmbito da sua família, que é o pai, por exemplo, sendo sempre desrespeitoso com a sua mãe, depois partindo para a violência física, o que pode chegar a um feminicídio. Então é extremamente eficiente que esse menino, desde já, ele já não está sendo construído, quer dizer, nós conseguimos desvitimizá-lo, porque a vítima não é só a vítima direta do crime. Nós temos as vítimas indiretas também. Então, no caso da violência doméstica, as crianças que presenciam, tudo isso vai interferir se no futuro eles serão adultos sadios e se aceitarão ou não uma violência doméstica. Isso é uma política criminal a longo prazo, não é imediata. Então, são as crianças de hoje que serão os adultos de amanhã. Ele está aprendendo em casa o pai agredindo. Então, está sendo construída uma masculinidade tóxica. Na escola, tem essas campanhas preventivas da autoria do deputado, que eu achei extremamente válido. E ele passa a ter opções. Ele fala assim, não, em casa está acontecendo isso, na escola estão ensinando que isso não é correto. Ele pode, inclusive, comentar com os professores, então, ser descoberto crimes em razão até dessas crianças que notificam, por exemplo, comentam com os professores e tal, e os professores falam, não, essa mulher é vítima de violência doméstica. Nós interrompemos um ciclo da violência e impedimos, por exemplo, que tenha uma vítima fatal no futuro, ou que esse menino possa ele ser no futuro um agressor e ele faça uma vítima fatal no futuro. Perfeito. Doutora Celeste dos Santos, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp e por todos os seus esclarecimentos. De nada. Obrigada, doutora Celeste. Tenha um bom dia. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar e conversar um pouquinho com a doutora Celeste dos Santos, que é procuradora do Estado. E ela nos falou um pouco sobre o crescimento do feminicídio aqui em São Paulo.